Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter mais uma das nossas aulas, uma das nossas últimas aulas, que eu não sei se vocês já perceberam, mas mais um mês de aula, praticamente nós já encerramos o semestre. Então, hoje nós vamos falar sobre produtos desodorantes. Só colocar o material aqui. Aí, então vamos falar de desodorante antiperspirante. Então, só lembrando, né, que a sociedade hoje ela exige que a gente tenha certos cuidados para evitar o excesso de transpiração, né, e os odores que vêm junto com esse excesso de transpiração. Muitas vezes você acaba por julgar, até meio sem querer, uma pessoa que, por um acaso, está transpirando e está exalando um odor que não é muito agradável. É um odor que é característico, mas não é um odor muito agradável. Então a gente acaba, às vezes, por é, fazer um julgamento sem saber o que acontece, né? Ou tá correndo aqui. Então, é um fenômeno que é natural, né? É necessário para o nosso organismo, mas que, principalmente em alguns casos mais específicos, que a produção de suor é muito grande, né, ocorre de forma excessiva, ela vai trazer grandes desconfortos para a pessoa, né, em relação, né, ao aspecto que aquilo toma no organismo, como a gente está vendo ali na foto, por exemplo, muita gente se sente incomodada com uma situação daquelas. Em relação ao odor, também a pessoa pode se tornar desconfortável e, né, às vezes até em relação às lesões que podem acontecer, como a gente vai ver mais à frente. O suor ele vai ser produzido sempre em resposta a algum tipo de estímulo, né? Um estímulo que pode ser nervoso, um estímulo de calor, então elevação de temperatura, ou um estímulo físico de movimentação, de uma carga bastante grande de movimentação, fazendo com que o nosso organismo, para compensar, inclusive, a elevação de temperatura que vem com isso, acabe por produzir o suor. O suor ele é produzido de duas formas diferentes por dois tipos de glândulas sudoríparas diferentes. Na verdade, elas são muito parecidas no seu contexto, mas elas têm algumas diferenças que as caracterizam bem. Então, a gente tem as glândulas que nós chamamos de équinas, que são mais numerosas, encontradas no corpo inteiro, bastante na palma das mãos e na sola dos pés, e as chamadas apócrinas, que são encontradas nas regiões pubiana, pouco na axila, bastante nos genitais de uma forma geral, no abdômen também. As glândulas écrinas, elas são responsáveis pela formação do suor, na sua maioria, né? Com a finalidade de impedir a hipertermia. Então, é para realmente fazer a regulagem da temperatura corpórea. Então, vendo aqui no desenho, vocês veem a glândula écrina, é aquela que ela possui um conduto que joga o suor diretamente na superfície da pele. Então, aqui não está mostrando, mas está representado aqui a nossa pele, ok? A parte da epiderme, e aqui na parte da derme. O pH do suor produzido por essas glândulas équinas fica entre 3,8 e 5,6, dependendo até da própria constituição do suor. As substâncias que estão compondo o suor naquele momento e que algumas vezes tem relação, inclusive, com a alimentação, como se fala. E as glândulas apócrinas, então, elas são glândulas que se encontram junto ao folículo pilosebáceo, né? O folículo está aqui, então o pelo está aqui, a glândula sebácea aqui, e a glândula apócrina, ela, ao invés de jogar o suor diretamente lá na superfície, ela joga os
seu conteúdo dentro do folículo pilosebáceo. É estimulada por forma de hormônio, então tem uma estimulação hormonal, e ela é composta por um líquido viscoso, rico em material orgânico e não possui odor. Na verdade, nenhum dos dois líquidos, nem da glândula apócrina, nem da glândula écrina, possuem odor quando eles são secretados. O odor vai vir posteriormente devido à ação de bactérias. Então, as bactérias que se alimentam dessas substâncias que são secretadas, quando elas excretam o resíduo, é que elas acabam por excretar, então, substâncias com um odor característico que a gente conhece. Então, o suor, na verdade, ele não tem cheiro. O que tem cheiro é o resíduo da ação das bactérias. Então, mecanismo de produção do odor. O odor é causado pela ação das bactérias no suor estéril. Então, lembrando que o suor, quando ele é jogado no ambiente, ele é estéril, depois que ele acaba sendo contaminado pelas bactérias. Transpiração apócrina é responsável pela grande parte do odor. Ela é rica em material orgânico, ideal para o crescimento bacteriano. O odor desagradável é causado, então, por essas substâncias que são metabolizadas pelos micro-organismos, formando ácido isovalérico, ácido acético, ácido lático, propiônico, ácido capróico e caprílico. Então, são várias as substâncias que são metabolizadas e que vão dar o odor característico. Então, o odor pode ser diferenciado também, como eu falei, pela própria questão da alimentação, do que as bactérias se alimentam, e, no final das contas, o que elas produzem como resíduo. E o odor vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, derivando também conforme o tipo de bactérias que tem. Então, são várias bactérias diferentes que podem fazer esse processo. Então, dependendo da própria flora que a gente tem no nosso organismo, e além da composição do suor, né, tudo isso junto é que vai dar, então, o odor final do suor. Fatores que determinam a transpiração, então, são a umidade, temperatura, o vestuário, e, obviamente, né, a questão da circulação sanguínea relacionada com a temperatura corporal. Então, a umidade, ela pode fazer com que ocorra até um aumento do crescimento de micro-organismos, então, um aumento de população. Então, os locais que são mais úmidos, eles são mais propícios a ter um crescimento maior de micro-organismos, então eles vão influenciar lá no final na produção do suor. Então, locais mais úmidos são mais propícios, locais mais secos são menos propícios. Não que os micro-organismos não se proliferem, eles se proliferam, mas em quantidade menor. A temperatura também vai influenciar, porque os micro-organismos também gostam de uma temperatura quente e úmida, né? Então, locais que são mais fechados são locais que vão trazer benefícios para o micro-organismo, e o próprio vestuário. Então, dependendo do tipo de roupa que você utiliza, pode facilitar o aumento de umidade, aumento de temperatura, por consequência, aumento de micro-organismo e aumento do suor, então. Inclusive do suor mais cheiroso, né? A circulação tá muito ligada a isso, então os locais onde tem uma circulação maior, o que acontece? A circulação está mais superficial, o organismo fica mais quente, então isso faz com que o próprio organismo mande mais suor para essas regiões também, fazendo com que esses lugares acabem, né, aumentando a jogada para fora, né, para a superfície da pele de suor, de líquido, para tentar regular, para tentar diminuir um pouco a temperatura. E a própria temperatura corporal, né, dependendo do estado de
de movimentação do organismo também vai ser um fator que vai propiciar também o aumento do suor nesses locais. E, por consequência, o aumento das bactérias e a possibilidade de ter um suor com odor. Problemas relacionados ao suor. A hiperidrose é, acho que o mais conhecido, né, que é aquela produção de suor exagerada, e quando a gente fala exagerada, realmente é uma produção que sai do comum, ocorre, então, de uma forma generalizada e de uma forma localizada. Existem duas possibilidades. A generalizada, ela ocorre quando você está com estado febril, então, provavelmente, quem já passou por um estado febril percebeu que ocorreu um aumento, né, da transpiração. Diabetes pode fazer com que isso aconteça, algumas perturbações endócrinas também. Malária é muito comum. Ansiedade, menopausa, então são vários fatores que fazem com que o nosso organismo tenha uma produção exagerada de suor, e de uma forma geralmente mais geral mesmo. E tem alguns formatos que são localizados, que estão ligados com variações térmicas e ansiedade também. Então, as variações térmicas incluem, inclusive, a utilização de roupas que podem inibir a saída, a troca do calor, né? Quando você está vestindo essas roupas, fazendo com que isso possa, em alguns pontos do seu organismo, fazer com que você tenha uma transpiração maior. E a hiperidrose, ela pode, às vezes, ser um problema grave. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis com a hiperidrose, e por isso existem casos em que tratamentos com medicamentos não são suficientes e às vezes as pessoas precisam partir para uma cirurgia. Existem tratamentos, né, que em alguns casos trazem um resultado, tratamentos medicamentosos, mas de uma forma geral a gente vê que a hiperidrose ela acaba por cessar mais quando existe um tratamento cirúrgico mesmo. Outros problemas relacionados ao suor, tem o intertrigo, não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente já devem ter visto, porque é um tipo de problema bastante comum com quem transpira bastante em alguns pontos do organismo, que é um tipo de dermatite, né, ou uma infecção de pele causada pelo atrito de uma pele na outra. Isso acontece muito no meio das coxas, que tem no calor tem uma fricção grande entre a pele das duas pernas, acaba percebendo que isso acontece com uma certa facilidade. Então a pele fica úmida, a pele de cada uma das pernas acaba raspando uma na outra, fazendo com que ocorra uma fricção, e essa fricção ela pode resultar, né, numa dermatite. Existe a hipohidrose também, que é um problema contrário à hiperidrose, então é a diminuição da produção de suor. Tem alguns casos que eu acho que eu já comentei com vocês, que existe inclusive a não produção de suor em algumas partes do organismo, e isso pode ser um problema, porque sem o suor você não consegue criar a emulsão hidrolipídica, então pode trazer resultados como pele extremamente seca e outras coisas mais. E tem um problema também que é um problema que não é muito comum, mas que existem vários casos por aí mostrando o aparecimento desse problema chamado de cromidrose, que é quando a glândula apócrina elimina suor colorido. E isso acaba manchando a pele, acaba manchando as roupas, e para as pessoas é uma situação um pouco desagradável. Controle do odor corporal pode ser feito por aplicação tópica de antissépticos, né?
A aplicação tópica de substâncias adstringentes e mascarar ou reduzir o odor formado. A aplicação de substâncias antissépticas vai atuar em cima dos micro-organismos, né? Então impedindo que os micro-organismos ou sobrevivam, né? Ou que eles se multipliquem. A aplicação tópica de substâncias adstringentes vai fazer com que ocorra precipitação de proteínas locais e essas proteínas locais acabem por fechar a saída do suor, né? Então, o ponto onde o suor emerge na superfície da pele acaba sendo fechado por essa precipitação de proteínas, ou mesmo mascarar ou reduzir o odor formado, só tentando diminuir a produção de suor, não a produção de suor, mas a produção de suor com odor, né? Ou tentando inibir essa formação do odor mesmo. Produtos. Então, a gente tem os chamados antitranspirantes, que são produtos destinados a bloquear a secreção sudoral, né, obstruindo os orifícios dos canais excretores das glândulas sudoríparas. Então, é o que eu comentei inicialmente. Existem substâncias que precipitam precipitam proteínas na saída desses canais, e eles acabam tampando esses canais, fazendo com que o suor não possa mais aflorar a superfície da pele. Não aflora a superfície da pele, os micro-organismos não comem, não têm o que comer, não produzem resíduos, não existe o cheiro. Então, nesse caso, o antitranspirante ele evita a produção total de suor. São compostos geralmente de sais de alumínio, cloreto de alumínio, sais de zinco, de zircônio, etc. Existem os chamados antiperspirantes, que eles diminuem, eles têm a função de diminuir essa transpiração, diminuindo, fazendo com que ocorra uma precipitação, sim, e fechando alguns canais excretores, mas não fechando na sua totalidade. Então, eles não bloqueiam o suor na sua totalidade. Para ser eficaz, os ativos eles têm que reduzir em no mínimo 20% da umidade das axilas. Então, é uma diminuição parcial, né? Então, não é uma diminuição, quer dizer, não é uma extinção da produção de suor, é uma diminuição da produção de suor. Então, essas substâncias são adstringentes também, são utilizados alguns taninos, então vocês vão ver, por exemplo, até produtos naturais que são bastante utilizados, como o amamelis. O amamelis é bastante utilizado como um agente antiperspirante, e outras substâncias também, e daí varia também conforme a concentração. Substâncias como sulfato de zinco, sulfato de alumínio, cloreto de alumínio, hidrocloretos e outras mais. Os desodorantes, eles têm como função combater o mau odor gerado pela ação das bactérias. Então, vai se combater esse odor, não vai se inibir a produção do suor. Então, o desodorante, a função dele é tentar atuar no cheiro, diminuir ou fazer desaparecer esse cheiro. Então, usando substâncias que absorvem moléculas odoríferas e utilizando antissépticos. Esses antissépticos eles vão, então, atuar em cima do micro-organismo, tentando eliminar esse micro-organismo. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos que eram e são utilizados, como, por exemplo, triclosan, que tem uma ação antibacteriana, tal. Então, ele inibe, né, a bactéria a se reproduzir. A concentração vai variar de acordo com o que for utilizado, então a forma cosmética que você for utilizar, que vai então, por exemplo, de 1 a 2% em sabonete, e aerossol vai de 0,1 a 0,5%. Bicarbonato de sódio e potássio. Eles interagem com ácidos voláteis produzidos, formando outros odores ou subprodutos menos odoríferos. Vocês já devem ter ouvido
alguém falar que utilizava o bicarbonato como um agente desodorante, e realmente o bicarbonato ele acaba interagindo com essas substâncias que têm cheiro e diminui consideravelmente o odor. Substâncias sequestrantes de ferro podem ser utilizadas, como o DTPA, que ele diminui o crescimento bacteriano pela quelação do ferro. Então, ele sequestra o ferro é um nutriente importante para o micro-organismo. Não tendo esse ferro, o micro-organismo não consegue crescer e se reproduzir. Farnesol, óleo essencial encontrado na camomila, na citronela, na laranja, na tila e no sândalo, em concentrações de 0,1 a 0,3, tem ação bacteriostática, ou seja, eles fazem com que os micro-organismos eles não matam o micro-organismo que está ali, eles não matam a bactéria, mas eles impedem que a bactéria se reproduza. Então, é um produto de origem natural que é bastante utilizado até hoje. E, falamos dos desodorantes, e existem ainda substâncias chamadas absorvedores ou absorventes de odores, que são substâncias que elas inibem o aparecimento do odor ou evitam a sua presença, sem a necessidade de bactericida ou algum outro tipo de substância. Formas de apresentação que a gente tem dos produtos utilizados para problemas de suor, de transpiração. Forma líquida. Então, a gente tem na forma líquida vários formatos, na verdade, né? Soluções, suspensões, emulsões fluidas. Então, tem vários formatos que podem ser produzidos e que se utiliza geralmente em 3 formatos para fazer a aplicação. Então, eu tenho desde uma forma líquida, um produto à base de água com álcool, uma mistura de água com álcool, até algumas emulsões que são produzidas na forma bem líquida. Então, a gente tem, por exemplo, no Rolon, uma pequena emulsão que é produzida e é colocada naquela embalagem que todo mundo conhece. O spray e o aerossol também são formas líquidas que são utilizadas. A grande diferença é que no spray você tem aquela embalagem que ou ela é plástica, que hoje praticamente já saiu da moda, né? Daqueles antigos desodorantes que você tinha que apertar a embalagem plástica e que em cima tinha uma tampinha com um dispositivo que se chama de bucha pescante, que você apertava o frasco e ele então espirrava na forma de spray. Hoje a gente tem os frascos com válvula pump, né, que fazem o spray com muito mais facilidade. O Rolon, como eu comentei, né, são desenvolvidos então na forma de emulsões, tal, ou de silicones, polímeros, mas todos se utilizando daquele formato Rolon bastante conhecido. E o aerossol também é um produto líquido que tem que adicionar um gás propulsor ali para que ele, quando você vai apertar o dispositivo, esse gás que está dentro do frasco com uma pressão bastante grande, ele empurre para fora o líquido. Formas semissólidas, a gente tem então cremes e loções que são adicionados então em potinhos de creme, potinhos de loções, em potes ou bisnagas, né? E as formas sólidas que são representadas pelo stick e pelo bastão. Então essa forma é composta por cera, espessante, algum tipo de substância que dá essa característica cerosa, né? E outras substâncias que vão ajudar a deslizar, né? E ali dentro é adicionada alguma substância com um efeito contra
a produção do suor, né, a diminuição ou a inibição completa e assim por diante. Os bastões alcoólicos, eles proporcionam um toque mais seco, então são aqueles que a gente chama de toque seco. E os glicóis, existem os bastões glicólicos que têm um toque mais pegajoso, mas todos são no formato de stick ou bastão. Considerações sobre desenvolvimento, né? Então, quando você for fazer um líquido, o ideal é que o líquido seja um líquido bonito, transparente, então evitar adicionar substâncias que não têm uma boa solubilidade no meio, para evitar que ele fique turvo, né, um aspecto feio. Para produtos sem água ou concentrados, formula-se utilizando ingredientes na forma de pós. Então, para evitar, né, a adição de água em algum produto que naturalmente não vá água, você deve utilizar o produto na forma de pó. pH recomendado entre 3,7 e 4,4. Lembrando que ativos de alumínio são incompatíveis com a carboximetilcelulose e com polímeros carboxivinílicos, então você não vai conseguir colocar nesse tipo de polímero na formação de um gel ativos com alumínio. Eficácia, segundo a legislação do antiperspirantes, os antiperspirantes eles enquadram-se no grupo 2, os desodorantes no grupo 1, ok? Para avaliação de eficácia, os testes podem ser in vitro ou em vivo. E só para vocês terem uma noção, em vivo existe duas possibilidades que são comuns. Deve existir outras formas disso acontecer hoje, mas as avaliações que são as mais facilmente, que trazem um melhor resultado, são aquelas olfativas, que é realmente a avaliação da formação de odor em axila de voluntários. Então, é o teste de se passar o produto na axila e verificar se ocorre formação de odor ou não com o passar do tempo. E tem a avaliação da transpiração, que os voluntários são colocados numa câmara de calor, que vai induzir, então, a transpiração, para verificar se ocorre o aumento da produção de suor, né, com esse aumento da temperatura, e se o produto, quando o produto é utilizado, ele diminui esse processo de transpiração. E basicamente é isso que a gente tinha para falar. O assunto não é um assunto muito extenso, mas é importante que vocês saibam, hoje tem tecnologias diferentes a cada instante surgindo, abordando esse assunto, porque é um assunto bastante importante. Então, é sempre interessante que vocês tenham uma noção básica dos diferentes produtos para a transpiração que a gente tem no mercado. Bom, gente, por hoje é isso. Então, semana que vem a gente volta para mais uma aula, mais uma das últimas aulas que daqui a pouco estão realmente no final. Um abraço a todos e até mais.